Fala, vaqueiro, tudo bem com vocês? Hoje, 21 de março, de 2022, entramos no período de Áries, entramos no ciclo de Áries, ou seja, começamos um novo ciclo astrológico. E para celebrar esta data, esse começo de um novo ciclo astrológico, gostaria de trazer aqui, falar aqui de um super ariano, de um ariano que abrilhantou com a sua presença e com seus feitos em sua passagem pela Terra, que é o nosso querido, um dos últimos heróis brasileiros, Ayrton Senna da Silva. E, além de celebrar o começo de um ciclo astrológico, também celebramos o aniversário do Ayrton Senna. Senna nasceu no dia 21 de março de 1960. Se ele estivesse aqui, estaria completando 62 anos de vida. Então vamos celebrar tanto o começo do ciclo astrológico quanto o aniversário do Ayrton Senna, um vídeo de homenagens ao Ayrton Senna. E neste vídeo eu trouxe 5 feitos e momentos importantes na carreira do Senna dentro da Fórmula 1 que mostrava de fato que ele era um ariano, né? Tipo, 5 feitos tipicamente ariano do Ayrton Senna como piloto. Eu fui dar uma olhadinha no mapa astral do Senna, sabe, que algumas pessoas na internet já tinham feito e tudo mais, e eu vou trazer um breve resumo aqui para vocês. Senna era ariano com ascendente em Aquário e Lua em Capricórnio. Ele tinha um Marte também em Aquário, só que o Marte estava fixado na casa 1. Então esse posicionamento deixava ele um pouco mais agressivo em algumas atitudes. Agressivo que eu falo, mais impulsivo, mais ríspido e tal. A sua lua em Capricórnio também potencializava a sua necessidade de trabalhar, sabe? De ser um pouco constante naquilo que faz, de treinar bastante e sempre se empenhar ao máximo. No caso, dar o melhor de si. Essa lua em Capricórnio também deixava ele mais reservado com as suas emoções. Então era uma pessoa que não mostrava muito o que ele sentia, ele só fazia as coisas. Sem contar também o tanto de aquário que tem nesse mapa astral. E o que isso proporciona, né? Proporciona uma pessoa que gostava de fazer diversas relações, mas que não era tão bom nessas relações. Outro ponto que aquário provavelmente trouxe para o Ayrton Senna foi as batalhas as batalhas humanitárias que ele acabava entrando e tudo mais. E uma pessoa extremamente visionária, que já pensava lá na frente quanto à sua profissão, lá na frente quanto a diversas outras coisas também. Bacana, né, desse breve resumo do mapa astral do Ayrton Senna. O que você achou? Já deixa aí nos comentários. Aproveitando, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, né, e vamos continuar neste vídeo. Vamos agora ao tema do vídeo, 5 feitos do Ayrton Senna que mostrava que ele era de fato um ariano raiz. 5 momentos que Senna foi muito ariano na Fórmula 1. Veja aí. O primeiro era querer a vitória a todo custo, tentar pole position a todo custo. Ser duro na sua guiada, na sua pilotada. Pilotada, existe isso? Não sei. Senna era conhecido por alguém como uma pessoa que sempre desejava ganhar, sabe? Ele não se contentava com o segundo lugar, ele não se contentava ficar mais para trás no grid e tudo mais. Tem até uma entrevista dele em resposta ao Jack Stewart, que ele falava assim que ele não estava lá para ser o segundo lugar, terceiro ou quinto lugar, estava lá para ser o primeiro lugar. Então ele ia competir e ia fazer de tudo para poder vencer. E na época também muitos pilotos falavam assim da dificuldade que era ultrapassar o Senna. E em 92 o Senna não tinha um carro mais veloz do grid e tal, e em 2 pistas, tanto em Mônaco quanto na Hungria, eu sei que são pistas difíceis de ultrapassar, mas ele conseguiu segurar no braço o Mansell, que tinha um carro muito melhor que ele, sabe? Em 93 ele também fez isso com o Prost. Ele segurava por bastante voltas, por mais que às vezes não conseguia e acabava ultrapassando, mas era difícil ultrapassar ele mesmo em pistas que era um pouco mais fácil. Ele conseguia utilizar bem da pista e sem dar pontos de ultrapassagem. Era difícil ultrapassar o Senna. Uma pessoa que gosta de ir além dos seus limites, sabe? De ultrapassar todos os limites do seu corpo e da máquina que ele tinha e tal. Uma pessoa que não cansa de lutar e outra. É chato. Olha aí, Senna era muito ariano. Todas essas características é de uma pessoa de Áries. Né? Porque o ariano não costuma dar mole pra ninguém. Outra característica ariana do Senna é tretas e mais tretas e mais tretas e mais tretas. E na história, na carreira do Senna, o que não faltava era treta. Porque uma característica ariana é chamar as tretas para si. E Senna fazia isso. Com seu jeito arrojado e às vezes destemido demais nas pistas e tal, e até fora delas também, ele acabava
criando alguns desafetos, criando um desconforto com seus colegas de trabalho. E antes mesmo de chegar na Fórmula 1, Senna já mostrava assim, suas características de como ele gostaria, de como que seria a guiada dele na Fórmula 1. Né? Na Fórmula 3, em uma das corridas e tal, ele praticamente atropelou um, um colega de profissão e tal, né? Atropelou assim, o carro, porque né, o Senna era muito veloz, o Senna era muito arrojado, muito agressivo nas pistas, e isso causava um certo desconforto. Esse desconforto também, na categoria, já na Fórmula 1, ele causou treta com o Mansell, que até levou um soco. Ele causou treta com o Hélio De Angelis também, que o Senna acabou levando um soco. Então, o Ariano treta, mas às vezes ir pra porrada não é muito forte, não. Normalmente, né? Ele teve treta também com o Prost, que era seu companheiro de equipe. Ele teve treta também com o Piquet, mas no caso do Piquet o problema era algo muito além, sabe? Era uma disputa de ego que tinha, porque outro ponto do Ariano também é que ele não aceita ser menor do que alguém. Ele sabe que é grande, ele sabe que é grande o suficiente. Vê alguém tentando ser maior que ele e falando muita coisa, aí ele acabava não gostando. Ariano também odeia mentira, odeia que fala sobre ele e tudo mais. E o Piquet fazia muito isso com o Senna, então tinha essa treta do Senna com o Piquet, que o Ariano Senna não gostava muito, né? Ele teve treta também com o Schumacher no começo da carreira, teve treta também com o Irvine no começo da carreira. Pra mim, na época, eu via como uma situação do Senna tentar impor o respeito, falar assim, poxa, quem manda aqui sou eu e tal, tal. Então ele pegou o Schumacher pelo colarinho, fala-se no paddock que ele deu um soco no Irvine. Então, assim, uma forma de marcar território. Fala assim, ó, quem manda aqui sou eu, então você me respeita. O Ariano também é desse, gosta de impor as coisas. E falando em imposição, a imposição da sua vontade também é uma característica ariana, e Senna, durante a sua carreira, ele tentou impor bastante a sua vontade onde ele passou, sabe? Porque as coisas tinham que ser tudo do jeito dele, e para ser do jeito dele, às vezes ele teve até que barrar algumas pessoas, como no caso, eu esqueci o nome do cara. Ele na Lotus ele acabou barrando um outro piloto, que seria o seu segundo piloto, porque era um piloto que estava crescendo bastante, que teria muito destaque, ele não queria que esse piloto fosse competir com ele, então ele barrou esse piloto também na Lotus. Na McLaren ele conseguiu barrar inclusive o grande nome da categoria na época, que era o Prost. Então ele conseguiu barrar o Prost, e o Prost teve que ir para outra equipe. Então, assim, o Senna, ele também era conhecido por ser duro nos seus contratos e tal, porque as coisas tinham que ser do jeito dele. Se não fosse do jeito dele, então ele ia para outra equipe e pronto, e acabou. E quando as coisas não saíam do jeito que o Senna queria, o que ele fazia? Ele reclamava, esbravejava para todo lado, que é outra característica ariana, né? Ser reclamão, reclamar de tudo. As coisas não estão do jeito que eu quero, então eu vou reclamar. E Senna fazia muito isso, como foi o caso no final de 92, que ele ia para o Williams em 93, acabou não dando certo, o Prost acabou atravessando ele, né, e acabou pegando a vaga dele. E ele reclamou, já foi para a imprensa, que ele sabia muito bem os caminhos onde deveria reclamar, e ele acabou fazendo isso. Ele teve tretas com jornalistas também e tal, voltando lá nas tretas, né? E assim, Senna mostrou em toda a sua carreira que quando o ariano quer, o ariano consegue. Só tem que batalhar bastante, só tem que lutar com unhas e dentes e com as garras e tal, e você vai conseguir, né? Meus amigos do Vácuo, se você é ariano, você vai conseguir tudo que você quiser. Só precisa se dedicar bastante. Mas não só de tretas e reclamações e chateações e egoísmo que vive um ariano, né? O ariano também é feito de um bom coração. É feito de um coração humanitário, um coração solidário. O ariano é assim. E Senna era assim também. O ariano se importa muito com o que ele faz, se importa muito com as pessoas. E como ele sabe que ele é um líder, sabe? Ele tenta se posicionar em um lugar de liderança. Ele sabe que o que ele fala e o que ele faz representa bastante para uma categoria, representa bastante para uma geração e tal. Então ele tentava defender bastante toda aquela categoria, toda a Fórmula 1, todos os pilotos, aquilo que ele fazia e tudo mais. Ele queria o máximo de segurança para os pilotos, que ele via que muita gente acabava morrendo dessa maneira, e infelizmente ele foi um deles. E ele sabia também que ele tinha que se posicionar em algumas causas humanitárias, né? Acabava que ele fazia por fora com o Instituto Seninha, né, que tem ainda, e que começou enquanto ele era vivo e depois acabou crescendo mais e mais.
Com o seu grande coração, teve um dos casos, acho que, se não me engano, no GP da Bélgica de 92, um colega de profissão, né, o Eric Comas, acabou batendo o seu carro, ficou desacordado, o Senna estava passando por lá na hora com o carro também, ele parou o carro dele, saiu do carro, né, tipo, na pista e tudo mais, foi lá, com uma possibilidade de explosão, ele foi lá, desligou o carro, desligou a ignição do carro, porque o Eric Comas estava desacordado, só para não ter a explosão, mas assim, ele viu que estava vazando combustível, tentou ser o mais rápido possível, e ele acabou sendo bastante corajoso também, porque naquela situação o carro poderia explodir com ele lá junto também, né? Mas mesmo assim ele não pensou duas vezes, já que era a vida de um colega que estava em risco e ele teve que correr e tal para poder salvar. E o Ariano é assim, quando ele quer defender alguém, quando ele quer defender uma causa, ele não vai se importar que nem com a sua vida, ele vai defender com unhas e dentes também. E por causa do seu grande coração. E como eu já falei, Senna sempre lutou pela segurança mais segurança na categoria. E no final de semana que ele morreu, teve diversos acidentes e o Senna não queria correr naquela corrida, que ele acabou vindo a óbito e tal. Mas para honrar os seus compromissos, e o Ariano sempre honra seus compromissos, independente de tudo, ele acabou correndo e acabou falecendo também. Porque, né, afinal, o Ariano sempre cumpre com a palavra, mesmo ele sabendo que não seria... que ele poderia correr risco cumprindo com a palavra dele. É isso. E para finalizar, temos uma outra característica ariana, não desistir nunca, né? Independente de todas as adversidades, independente de todos os problemas, independente de todos os obstáculos que aparecer na vida de um ariano, o ariano não desiste nunca. Ele sempre vai batalhar e batalhar e batalhar para tentar vencer, né? O objetivo é sempre vencer. Ele pode estar cansado, ele pode estar quebrado, ele pode estar o que for, que ele não vai desistir nunca. E uma dessas provas de quando o Senna demonstrou ser um ariano que não desiste nunca nas pistas foi no GP do Brasil de 91, que veio a ser a primeira vitória do Senna no GP do Brasil. E naquele GP o Senna teve problema de câmbio, ele estava em primeiro, mas teve problema de câmbio. Ele acabou perdendo quase todas as marchas, ele ficou apenas com uma marcha, e na época tinha que segurar o carro praticamente no braço, né? Tipo, não podia desacelerar muito, não podia acelerar muito, então ficou um pouco difícil. E mesmo com tudo isso, ele conseguiu seguir o ritmo, seguiu bem o seu ritmo, sem deixar o segundo colocado chegar tão perto dele e tal, por mais que aproximou bastante, mas não chegou tão perto a ponto de ameaçar a posição dele. Se chegasse mais perto, infelizmente ia acabar passando e tudo mais, porque não foi fácil para o Senna. Não é à toa que depois que ele acabou a prova, ele precisou de ajuda para sair do carro e tudo mais. E ele acabou dando entrevista falando que passou diversas coisas na cabeça dele, que ele não podia desistir daquela prova. Ele tinha batalhado muito para chegar até ali, sabe? Então ele não podia simplesmente desistir, né? Desistir não era uma opção. E para o ariano, desistir nunca é uma opção. E quando o ariano desiste, ele tem um motivo para desistir. Ele está desistindo naquele momento para tentar alcançar o objetivo lá na frente. O ariano é desse, não desiste nunca. E é isso. Este é o nosso Ariano Senna, né, o homenageado de hoje e também aniversariante de hoje. Caso estivesse aqui, Senna estaria completando 62 anos de vida. Para mim, um exemplo de garra, um exemplo de força, um exemplo de empenho, um exemplo de trabalho e um exemplo de tretas também, né? Porque afinal não existe ariano sem tretas, não existe treta sem ariano. Porque é igual aquela história do ovo da galinha, é as tretas com o ariano. A gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi a treta ou se foi o ariano, né? Porque é assim, nós temos esse jeitinho de tretas, né? É isso, Vaco, muito obrigado. Já deixa o like nesse vídeo, inscreve no canal caso não seja inscrito. E já deixa aí nos comentários, se quer ver eu falando de algum personagem do signo de Áries, do signo de Touro, de algum signo, e de preferência alguém que já se foi e tal, pra gente poder fazer meio que uma homenagem neste vídeo. Já deixa aí nos comentários também que personagem que você quer que eu fale neste vídeo, no canal. Fala aí.